relacionamento conturbado pode sim desencadear uma depressão ou um transtorno ansioso, tal como um término de relacionamento também pode ter esse efeito. Porém, é preciso deixar claro que não necessariamente todo fim de relacionamento ou todo relacionamento ruim irá desenvolver um transtorno mental na pessoa. E por que ele pode causar isso? Vamos pensar no sentido de um relacionamento que não funciona, um relacionamento tóxico, abusivo ou apenas um relacionamento desajustado, cansativo. O relacionamento ele coloca o indivíduo em um convívio diário com o outro, mesmo para aqueles que não chegaram a morar juntos, mas a imagem daquela pessoa faz parte como uma figura de preocupação, de interesse, de inquietação durante todos os dias. Em alguns momentos mais, outros menos, mas ela assume uma figura central na vida quando você parte para um relacionamento. Quando ele não anda bem, significa que um bom trecho de tempo, a maior parte do tempo dessa relação é conflituosa. Ou mesmo para aquela que não é a maior parte, mas os pequenos trechos de desavenças, de brigas, de desentendimentos são muito agudos, são muito impactantes. Então, mesmo que não seja no maior tempo, o barulho causado pelas coisas negativas que acontecem dentro desse contato na relação causa danos que ficam com consequências, né? O corpo fica exausto, fica cansado, fica desnutrido de boas possibilidades após aquele episódio. E se você pensar num término de relacionamento, também há um evento estressor. Mesmo que seja um relacionamento que não tenha sido tão difícil, mas quando você tem o rompimento, você vai ter que olhar para si e a sua relação com todo o contexto à sua volta em um formato diferente. Você vai ter que aprender a ressignificar quem é você perante si mesmo e perante a sociedade. Sem agora aquela pessoa que estava ao seu lado que fazia parte do que você conhecia por vida. A sua forma de viver, seus hábitos, sua rotina, o que você comia, as pessoas que você saía, os assuntos, em grande parte eram já ajustados através do convívio com esse indivíduo que você acabou de terminar. Então, quando você sai disso e vai para uma etapa sozinho, no sentido de não estar mais com essa pessoa, inevitavelmente você vai ter que lidar com um evento estressante no sentido de ter que lidar com o novo. No primeiro exemplo do relacionamento e do término, caso você tenha passado por essas experiências e não conseguiu ajustá-las, vamos pensar no relacionamento, por exemplo, todos aqueles danos foram sendo causados e você não conseguia ajustá-las, no sentido de você não conseguia viver bem, fazer com que aqueles eventos fossem concluídos de uma maneira minimamente satisfatória para que você pudesse continuar existindo com o mínimo de qualidade de vida, numa característica humana de poder pensar, ser, agir ali dentro desse contexto de relação. Quando esses ajustes não são feitos, em pouco período, não precisa pensar um longo prazo de anos e anos ou de meses, mas em poucas semanas que seja, você vai tendo um declínio na sua saúde global. O que é essa saúde global? É a sua saúde somática, corpo físico, a sua saúde psíquica, psicológica, que é a questão da questão neurológica, e a sua saúde espiritual, que nós chamamos de questões noogênicas. Noogênicas é essa questão do existir, da capacidade humana de se perceber como um ser que existe, consegue olhar para si mesmo. É muito interessante, nós conseguimos nos avaliar, nos olhar em terceira pessoa, nós conseguimos transcender a nós mesmos para objetivos, para fins, etc. E essa capacidade também ela vai sendo diminuída, vai sendo agredida e vai sendo perdida. Todas essas três dimensões estão inseridas na nossa condição humana, então nós fazemos parte desse todo. Aqui eu falo de uma forma dividida para que você possa entender com clareza que existem níveis diferentes de como as coisas nos afetam. E existem tipos de transtornos mentais que são desencadeados por fatores diferentes dentro dessas camadas.
Então, por exemplo, tem casos de depressão que tem uma influência maior da camada somatogênica, da camada física, no que se refere ao nosso corpo, nosso aparelho psíquico. Tem outras que têm uma interferência maior da camada ambiental, que é o estímulo, as coisas que você falava, as respostas que você dava, a forma que você interagia. E tem outra também, que é desencadeada, a gente chama de neurose neogênica, nesse aspecto existencial do ser, do vazio, de você não conseguir enxergar ou vivenciar um sentido para as coisas que estão passando com você. Então, quase inevitavelmente, de alguma forma, acontece com a pessoa que desenvolve o transtorno dela estar com essas camadas em desequilíbrio, umas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, pelo desgaste advindo daquilo que seu corpo, sua mente, seu espírito não deram conta de lidar, assimilar, etc. Se afastar não importa. Como consequência, criando o transtorno. O mesmo vale para o término. Então, precisamos olhar para essa questão dos transtornos mentais, das doenças, né, para as doenças mais graves a nível somático, que são sim desencadeadas por relações ruins. Observe, não estou dizendo que a pessoa ao seu lado foi a única culpada, né? Mas o contexto onde você estava inserido com essa pessoa, tendo uma participação ativa em tudo que aconteceu, favoreceu com que o quadro clínico fosse construído. Porque é aqui que você tem que ter uma atenção especial. Não adianta ficar culpando João ou Maria pelos danos que você está sofrendo agora, mesmo que eles tenham tido essa participação ativa na sua vida. Então, não adianta falar que você está com depressão por causa do João. Você tem que olhar para você, buscando ver o quadro que você se encontra. Eu estou com depressão, sendo fulana, e agora vou lidar com a minha realidade no aqui e agora, apesar de João ter passado na minha vida e ter tido determinadas repercussões. Então nós temos que tomar cuidado para não entrar no campo de um vitimismo, de colocar sempre os agentes externos, quando nós falamos de relacionamento às pessoas, né, a pessoa à nossa volta ali, que a gente terminou, se relaciona, como se ela tivesse um poder onipresente, onipotente, onisciente sobre você, e ela causa tudo de ruim na sua vida. Por que não podemos fazer isso? Porque se você não olhar para si com uma busca de uma percepção, de um senso de autorresponsabilidade, de você trazer para si, para o seu próprio centro, uma maneira de lidar, ajustar, resolver aquilo que é necessário para restaurar o estado de boa saúde, estado saudável, você vai rodar em círculos, vai acabar projetando tudo em tudo e todos e dificilmente vai conseguir restaurar o equilíbrio, vai conseguir restaurar a boa qualidade de vida. Então, sim, os relacionamentos têm essa interferência pesada, mas precisamos fazer um trabalho sério através do próprio indivíduo para que ele se restabeleça. E ele se restabelecendo, ele expande em percepção e consciência e naturalmente evolui, amadurece, aprendendo a lidar de forma mais ajustada com os conflitos que foram transcendidos. Isso favorece até, por exemplo, ao ponto que possa se relacionar em uma próxima possibilidade com maiores chances de sucesso. Sendo sucesso, obviamente, um relacionamento saudável, estável, que leve a um contato que seja agradável, que amadureça ambas as partes, mesmo que não romantize isso, né? Não é porque é um relacionamento saudável que são as mil maravilhas sem problemas. Longe disso. Quem falar isso vai estar te vendendo uma visão romantizada da vida utópica que não vale a pena ser comprada, vai gerar frustração.